Vamos lá, então. Então tá, gente, boa noite. Eu sou a psicóloga Gelta, tenho uns 15 para 18 anos aí de clínica, né? Sempre atuei como psicóloga clínica junguiana. Trabalho também na perícia médica, dou aula, dou palestra, dou curso, atendo presencial, online. E sou apaixonada pela teoria junguiana. Eu sou bem junguiana clássica mesmo, né? E hoje o Lúcio tinha pedido, né, uma palestra e eu trouxe a visão do processo de individuação no conto de fada, né? Seu microfone está fechado, Gelta. E agora? Agora está ok, porque a Marlene fecha quando alguém abre o microfone. Vai lá, Tá. continua. Vamos ter fé aqui nesse negócio. Vamos lá. Até esqueci onde eu estava. Espera aí, deixa eu lembrar. Ó, fechou de novo, né? Então, aí eu trouxe para vocês esse conto, A Bela e a Fera, que ele representa esse processo de individuação, né, no ser humano. Aí, Marlene, você vai projetando os primeiros slides? Primeiro slide. Nesse conto, A Bela e a Fera, tá. Só um pouquinho. Então, olha só. Isso. Então, individuação baseada no conto A Bela e a Fera, né? Então, o que é esse processo? Esse conto vai falar da jornada heróica da Bela, né? Que é uma jornada heróica feminina. Tem contos que mostram a jornada heróica, o processo de individuação do masculino, mas essa vai falar da jornada heróica, do processo de individuação da Bela. Pode passar, Marlene. Marlene? Então, olha só, vamos só lembrar o que é o conto A Bela e a Fera, né? Era uma moça que vivia na cidade do interior, né? E ela não se encaixava naquele modo de vida. E ela vivia com o pai, ela era órfã, né? A mãe não tinha. Tem contos que conta que a mãe morreu, né? Tem outros contos que não menciona a mãe. Mas ela tinha verdadeira adoração pelo pai. E o pai, ele era muito criativo, né? Ele era um inventor. E o pai não era muito reconhecido na cidade, né? Não era muito valorizado. E Bela gostava muito de ler. Então, ela ia na biblioteca da cidadezinha e sempre pegava o mesmo livro. O livro falava de um castelo de príncipes encantados e tal. Então, ela tinha essa doçura, né? Ela tinha essa introspecção. E tinha assim um rapaz, né, que era o Gaston, que era na aldeia, que era cobiçado por todas as moças, né? E quando ele passava, as moças ficavam todas encantadas. E ele tentava conquistar a Bela. Só que a Bela, ela já tinha um nível de desenvolvimento muito maior, então ela não ligava muito com essas coisas, digamos assim, terrenas, né? Ela queria algo mais do que aquele simples mundo do interior. E ela sonhava, ela lia e relia o mesmo conto, né? Então, aí mostra a importância do conto. Se eu perguntasse aqui, cada um de vocês teria uma identificação com um conto, né? Cada um tem um conto de sua preferência. E, normalmente, aquele conto que a gente escolhe é porque o conto vai explicar a nossa história. Todo ser humano tem o seu conto, né? A nossa vida, a minha vida, a vida de vocês, é um conto.
é um conto individual, né? Então, eu estudando os contos de fadas, eu vou saber entender melhor o meu conto, né? E muitas vezes, como a psique, como a psicologia é uma ciência, e quando eu estudo a problemática humana, ela se repete, ela é a mesma desde que o mundo é mundo. Então, desde que o mundo é mundo, a problemática humana é a mesma, e essa problemática, elas são reproduzidas nesses contos. Então, quando eu estudo um conto, na verdade, eu estou estudando a problemática humana. E os nossos pacientes vão chegar no consultório e muitas vezes eles vão trazer problemas semelhantes aos contos. Então, quando a gente está atendendo a pessoa, a gente fala assim, olha, você precisa ler esse conto, você precisa ouvir esse conto. O que você acha daquele conto? Então, a gente vai pegar a história do conto e trazer para a reflexão da pessoa, tá? Então, hoje nós vamos falar desse conto, A Bela e a Fera, que onde mostra esse processo de individuação, né? Onde Bela, a consciência, né, o ego, era feminino e ela precisava desenvolver o seu ânimos, que era a fera. O ânimos dela ainda era muito primitivo. Então, essa jornada do processo de individuação na psicologia junguiana, eu trouxe aqui algumas figuras que todo ser humano passa por isso, tá? Isso aí não é meu, não é seu, é de toda a humanidade. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai passar por esse processo de individuação. E o que é esse processo de individuação? Então, olha só, nós temos aqui a primeira figura, né? Está escrito A Procura do Touro. O que é isso, a procura do touro? Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, né? Desse ser humano perfeito. Por dentro, se por um acaso cortar, se a gente estiver ouvindo, vocês me avisam, tá? Porque senão eu vou falar sozinha. Então, nós somos seres que, por fora, nós somos humanos, né? Todo indivíduo, né? O ser humano, a gente olha, ele é humano. Mas muitas vezes, por dentro, nós temos alguns bichinhos, né? Que é a nossa sombra, que são aquela parte nossa instintiva, né? Primitiva, que a gente precisa desenvolver. Então, tem até uma pergunta, né, que os filósofos faziam, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, né? Então, o ser humano, ele tem uma meta maior de vida, que é educar esse lado animalesco dentro de nós, esse lado primitivo dentro de nós, para que um dia nos tornemos imagem e semelhança de Deus, dentro e fora, né? O que é Deus para Jung, né? Perguntaram uma vez se Jung acreditava em Deus. Ele falou assim, eu conheço Deus. Então, Deus, na psicologia junguiana, é o símbolo do self, né? Então, o self é essa estrutura dentro de nós, digamos assim, perfeita, que é o Cristo em nós. Então, todo o nosso processo egóico é transformar, né, e chegar nessa imagem e semelhança de Deus. Então, como que acontece esse processo, né? Na psicologia junguiana, isso é chamado de processo de individuação. Então, a primeira parte é quando a gente tem esse incômodo dentro de nós, né? A gente sabe que tem aquela angústia, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa muito maravilhosa, mas eu não sei onde está essa coisa maravilhosa. E eu fico preso, de repente, como nessa primeira gravura, em coisas que os meus olhos veem. Mas existe algo dentro de mim que me chama para uma caminhada, né? Que me chama para um outro caminho. Se a gente olhar essa primeira gravura, tem esse rapazinho que é o ser humano, que somos todos nós. Se vocês olharem, os pezinhos dele está mostrando uma direção e a cabeça dele está olhando para outra direção. Então, essa é a divisão interna que nós temos dentro de nós, né? Muitas vezes a nossa cabeça pede uma coisa, mas existe algo lá dentro de nós que nos convida a uma outra caminhada. Então, aí é que começa esse processo de individuação, aí é que eu starto para essa busca interior, né? Eu sei que tem algo dentro de mim que quer caminhar nessa busca interior, que são esses pezinhos do rapaz que você está vendo, né? É aquela inquietação, aquela crise existencial,
nada tá bom, mas eu sei que existe alguma coisa boa e eu não sei por onde buscar, nem por onde começar. Então, aí até que há esse convencimento interno, onde a dualidade em nós começa a ir em busca dessas pegadas. Aí essa segunda imagem, esse bonequinho, ele já sai em busca das pegadas, e essas pegadas, por isso que tem esse símbolo do círculo, é dentro de nós. Nós temos que ir nas nossas pegadas, né? E ele sai em busca desse outro ser, dessa outra estrutura dentro de nós. Que ele sai, tem alguém com o microfone aberto, e ele sai com uma cordinha bem assim, fala assim, nossa, eu vou atrás das minhas pegadas, eu vou dominar esse meu lado instintivo, né? E ele sai à procura. É quando a gente procura um curso de psicanálise, às vezes a gente vai numa religião, às vezes a gente vai num relacionamento, não importa essas pegadas, né? Eu vou atrás desse touro, eu vou atrás desse autoconhecimento. Até que ele encontra o touro, né? Só que ele encontra o touro pelas patas, né? Pela parte de trás. O que é esse touro? Muito na história da humanidade, dentro da mitologia, existiam os minotauros, né? O que era o minotauro? Era o homem que tinha a cabeça de touro, o corpo de homem e a cabeça de touro. Ou seja, ele ainda pensava de uma forma primitiva, apesar de ter o corpo humano. E tinha o centauro, né, que era o contrário. Ele já tinha a cabeça humana, ele já raciocinava como ser humano, mas o corpo era muito instintivo, né? Então, essa é a divisão. E se a gente olhar, todos nós temos essa parte touro dentro de nós, que a gente precisa domar, que a gente precisa educar. E isso é o processo de individuação. E aí, nessa terceira gravura, ele começa a domar esse touro por trás. Por quê? Normalmente, quando nós ainda não temos uma ampliação da consciência, tocar na mente do outro, convencer o outro, é muito difícil pela cabeça, pela razão, pelo raciocínio, né? Então, eu tenho que começar a derrubar o touro, domar o touro, pelos dogmas, né? Por aqueles dogmas que a gente aprende desde criança, né? E esses dogmas são estrutura da nossa personalidade, que são as patas, né? E eu preciso derrubar essas patas. E então por isso que ele começa a dominar o touro por esses dogmas, por essas crenças, né? Quando começa o processo de individuação, a pessoa tem uma mudança interior quase que de 360 graus, né? Dá uma virada completamente. Por isso que Jung falava que na crise da meia-idade, que é quando esse rapazinho que somos nós começa essas pegadas internas e atrás dessas pegadas internas, muitas vezes a gente, até a metade da vida, a gente vivia de uma forma introvertida. Aí quando chega na crise da meia-idade, a gente vira completamente, passa a ser extrovertido, ou vice-versa. Às vezes eu era extrovertida e quando chega nessa crise da meia-idade, eu viro e passo a ser introvertido. Então, é nesse momento que é derrubada as bases, né, do touro, essas colunas, esses dogmas que a gente vem criando desde a infância, né, que o ego vai desenvolvendo ao longo da vida. Quando ele começa a derrubar pelas patas, né, segurando o rabo, segurando as patas, aí daí a pouco é nesse momento que a gente vai conhecendo a nossa sombra. O que é a nossa sombra? É esse lado que existe dentro de nós, esse lado instintivo, que muitas vezes nos domina, né? E ele é primitivo. Então, aí ele já colocou a cordinha, já colocou o cabresto. Mas você vê que ele ainda não soltou o touro, né? O touro está ali no cabresto. Então, é quando a gente começa esse autoconhecimento, que a gente começa a nos conhecer, tem hora que a gente fala assim, não, eu estou no caminho certo. Daí a pouco, não, vou desistir disso tudo, não tem nada a ver, vou largar tudo, não está certo. É a hora que o touro pode se debandar de novo. Então, ele ainda não está pronto para tirar essa corda, né? Para tirar essa domesticação. Aí tem a última gravura,
que é nesse momento que o rapazinho sobe no touro e ele toca a flauta e já não precisa mais do cabresto, que é quando acontece essa união interna, onde o ego e o self, eles caminham na mesma direção. A neurose, o que é a neurose? É essa divisão interna, né? Onde um lado meu é o conflito, essa divisão interna. Um lado me puxa para uma direção, o outro lado me puxa para outra direção. Então, essa dualidade, elas ainda não estão em harmonia, né? Elas ainda não têm essa temperança onde os dois falam a mesma língua, onde existe essa harmonia, onde um manda, o outro obedece, onde está tendo esse diálogo entre o ego e o self, né? Então, você vê lá no início da figura, os pés do rapaz estão para uma direção e a cabeça dele está para outra. Então, no início, eu tenho essa divisão, mas quando eu passo por toda essa transformação, essa integração da minha sombra, quando chega no final, no processo de individuação, o ego e o self, eles caminham juntos. Não existe quem manda, os dois pensam e decidem da mesma forma. Então, há esse religar interno, essa união interna, que é a individuação, que é o que nós vamos ver agora no conto. Pode passar, Marlene. Pode passar, Marlene, no próximo slide. Então, vamos lá. Ideias gerais sobre a leitura psicológica de um conto, né? O que eu preciso entender para fazer essa leitura psicológica? Eu já falei um pouquinho, né? O conto é a nossa vida. Todos temos o conto individual. Então, a minha vida é o meu conto. E eu olhando para outros contos, aqueles contos vão me ensinar o caminho que eu preciso percorrer, né? Acontece, aonde que acontece esses contos, né? Ele acontece no tempo da eternidade, no inconsciente, no tempo que não existe tempo, né? Que é o tempo Kairos, né? Então é eterno. Então esse conto, a civilização de anos atrás ouviu esse conto, serviu para resolver os problemas deles. Hoje é a mesma coisa, ele está nos guiando, né, mostrando o caminho para muitas pessoas. Então, ele não morre, ele é eterno. Ele pertence ao inconsciente coletivo. Os contos sempre têm um final feliz, né? Por que esse final feliz? E viveram felizes para sempre. Porque o conto vai mostrar essa trajetória que eu mostrei ali antes nesses desenhos hindus, são desenhos hindus de grafismo, né? De muito antigamente, do século, dos nossos primórdios quase. Então, ali já mostrava esse encontro interno. Por que é final feliz? Porque há essa união interna, esse casamento interno. E quando o indivíduo, nós, né, seres humanos, passamos por esse processo de individuação e temos essa união interna, nada mais nos atinge. Aí a gente vira os sábios, né? A gente já não julga mais, a gente já não tem esse desespero egóico que nós vivemos aqui, né? O ego e o self, eles estão andando nessa mesma direção com o sentido de nos tornarmos humanos dentro e fora, né? Então, há essa reciprocidade entre o ego e o self. Não tem mais essa guerra interior, não tem mais as neuroses, os conflitos que normalmente a gente tem, essa divisão interna. Pode passar, Marlene. Então, qual é a problemática do ser humano que ele começa a ir nessas pegadas do touro interno, né? Qual é a problemática que normalmente nos leva a esse mergulho, a esse autoconhecimento? Então, quando tem esse sentimento de insatisfação dentro de nós, essa incompletude existencial, como acontecia com a Bela, né? A Bela ali representa a humanidade de maneira geral. Apesar de ser um ponto feminino, mas representa também essa insatisfação que o ser humano tem de maneira geral.
Olha lá o que que fala até na música. Tudo é igual nessa minha aldeia. Era como a Bela se sentia, né? Sempre está nessa mesma paz. De manhã todos se levantam, prontos para dizer bonjour, bonjour, bonjour. Eu quero mais do que essa vida do interior, né? Então, é isso que a gente vive. Poxa, eu estou cansada dessa minha rotina. Levanto, trabalho, volto para casa, cuido de filho, marido, casa. Então, a pessoa sente assim, eu quero mais do que isso, né? Essa vida do interior, essa mesmice, essa rotina, aquilo já não preenche mais. E, normalmente, na primeira metade da vida, o ego está buscando isso, né? Essas realizações materiais. E quando chega na crise da meia-idade, essa rotina, né? Essa mesmice já não satisfaz mais a pessoa. Ela quer mais do que isso, né? Por isso que a Bela falava, eu quero mais que a vida do interior. Bom dia, vim devolver o livro que levei, né? Já terminou? Ah, não parei de ler. Tem alguma novidade? Não, desde ontem. Então, ela lia a mesma história. Por quê? Porque aquela história alimentava essa fome da alma, né? Quando chega na crise da meia-idade, a fome não é mais material, a fome é da alma. A fome é para alimentar a nossa psique, o nosso interior. Não, desde ontem. Ontem. Está bem. Eu vou levar este aqui. Aí ele pergunta, de novo, já leu 2 vezes. É o meu predileto. Lugares distantes, duelos de espadas, feitiço, um príncipe disfarçado. Oh, mas que lindo! Quando eles se encontram no jardim e ela só descobre quem ele é quase no fim. Então, intuitivamente, aquele conto que ela lia e relia já falava do processo de individuação, de transformação dela. Por isso que os contos são importantes. Quando a gente identifica o conto vai mostrar esse processo que a gente vai viver nessa busca interior. Como o mito da caverna de Platão, né? A gente vive no mundo das sombras, no mundo das ilusões, e a gente precisa encontrar essa luz interna, né? Aí a gente tem algumas imagens, né, do conto, onde o que satisfazia, o que alimentava era esse livro, ela lia e ela não prestava atenção naquela rotina, ela já tinha perdido a beleza de viver essas coisas egóicas, ela queria mais do que isso. Então, o ser humano muitas vezes vai chegar no nosso consultório buscando esse mais, esse algo mais. E normalmente eles falam, e a gente pergunta, o que que é? O que que você busca? O que que você sente? O que que te falta? Não sei. Eu só sei que existe algo muito bom e que eu quero. Pode passar, Marlene. Então, como que é essa personalidade da heroína ou do herói, né? Em vista de individuar. Olha como é que a gente se sente quando a gente está querendo entrar nessa busca interna. Uma pessoa estranha, diferente das demais da sociedade. Então, eu já não me encaixo mais na sociedade. Eu vou no churrasco, está todo mundo rindo, bebendo uma cerveja, conversando, e aquilo para mim não tem graça mais. Tem graça vir ouvir uma palestra de um conto de fada. Aí as pessoas falam assim, nossa, então essa pessoa é muito estranha. O que ela está fazendo aqui? É um lunático, né? Essa pessoa vai ter gostos diferentes, que não são valorizados pela sociedade, né? A sociedade materialista, de maneira geral, que a gente vive, o que é valorizado é sempre o ter, né? O ter, o ter. E quando a pessoa chega nesse momento da entrada nesse processo de individuação, ela vai em busca do ser, né? Por isso que Jesus falou assim, para um certo homem, chegou para ele e perguntou, o que eu faço para te seguir? Volta, vende tudo que você tem, siga-me. Porque o ego que ainda está apegado com as coisas humanas, com as coisas do ter, ele não consegue ir atrás desse ser, desse touro lá dentro para transformá-lo. É uma pessoa que não se incomoda com o que os outros dizem, leva em conta seus próprios desejos. Quando a pessoa está nesse início dessa individuação, ele tem uma certeza interna que pode falar o que quiser, mas a pessoa vai em busca dessas pegadas internas, né? Desse chamado, dessa intuição, desse algo diferente que está acontecendo lá dentro dela. Por exemplo, a Bela sentava, ela conseguia mais ficar bem com os animais do que aquelas pessoas da aldeia, né?
Por quê? Porque aquelas pessoas da aldeia ainda estavam muito no ego, né? Nessa coisa do ter, do conquistar, né? E ela não, ela já tinha uma visão diferente, né? Busca algo que não sabe o que é, mas sabe que existe. Sabe aquela fome que sua alma tem? Eu sei que tem uma coisa muito maravilhosa em algum lugar, mas eu não sei o que é e nem como chegar lá. Então, os contos sempre mostram isso. Um tesouro escondido, a pedra filosofal, e sempre por trás desse tesouro escondido tem um monstro, que é o touro, né? É ele, o touro, que vigia essa pedra filosofal, esse tesouro. Então, por que que é um monstro, né? Por que que é um touro que esconde o tesouro? Esse touro que esconde o tesouro é a nossa sombra que esconde o nosso self. O tesouro é essa união interna, né? É o nosso self. Então, primeiro eu tenho que domar esse touro para depois eu chegar no tesouro. Pode passar, Marlene. E aí, nós temos a primeira entrada de Bela no inconsciente, né? E esse tesouro, ele está no nosso inconsciente, né? Está dentro de nós. Sócrates dizia: todas as perguntas que nós fazemos, todas as nossas buscas, as nossas inquietações, a resposta está dentro de nós. É o Matrix, né? É Alice, quando Alice mergulha na toca do coelho, ela cai dentro dela mesma, né? Da parte humana dela. É a mesma simbologia do filme o Matrix, né? Então, é esse mergulhar dentro de nós, né? Essa primeira entrada no inconsciente. Então, o que acontece nessa primeira entrada? É um momento de vida muito difícil, com muitos conflitos. Normalmente, essa primeira entrada, Jung falava que sempre ele vai aparecer com uma neurose muito grave, né? A pessoa vai entrar numa neurose, num sofrimento psíquico muito grave. Uma crise de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, né? Então, esse sofrimento é aquela dor da alma, né? Não é uma dor física, é uma dor na alma. O indivíduo está desorientado e perdido. E é normalmente nesse momento que a pessoa chega no consultório. O mundo está tudo escuro, está tudo cinza, eu estou triste, chora sem motivo aparente. Realmente ele está passando naquele sofrimento psíquico intenso. E ele não entende aquela dor, não entende. Muitas vezes a gente pergunta, por que você está triste? Muitas pessoas falam assim, não sei, minha vida é maravilhosa, minha família está estruturada, meus filhos estão bem. Tem alguns casos, né, que tem algum conflito, ou eu me separei, ou minha empresa faliu, ou meu filho está dando trabalho. Mas tem muitas pessoas que a gente pergunta, por que a dor? Não sei, simplesmente dói, né? Então, na dor, o indivíduo, ele busca esse self. Na dor, aquele lá, o desenho do início, o indivíduo começa a seguir as pegadas do touro, né? Porque o touro vai me levar ao self. Então, aí aparece a orientação de onde menos a gente espera. Nesse momento de muita dor, né, psíquica, vai aparecer essas situações de sincronicidade. Aparece um curso, aparece uma pessoa, aparece um professor, aparece um livro, que aquilo me encanta, aquilo vai começar a responder muitas perguntas para a gente, né? Por quê? Porque a natureza, o self, invocado ou não invocado, ele vai estar sempre presente, né? Existia essa frase num templo egípcio, né? Eu acho que é egípcio, de um mito. Então, invocado ou não invocado, o self está sempre presente e ele está nos guiando. O ego é que é cego, né? O ego é que não consegue ver. Mas, principalmente, quando eu começo a seguir as pegadas, né? Eu começo a ter mais acessibilidade a esses processos de sincronicidade. Então, a gente vai começar a sentir esse agir da natureza, né? É algo diferente. A pessoa que vê vai falar assim, nossa, isso é loucura. Nossa, mas esse livro, eu já comprei esse livro tanto tempo e eu nunca parei para ler e agora comecei a ler. Ou eu já li tantas vezes esse livro e agora eu estou lendo, eu estou entendendo diferente. Por quê? Porque agora chegou, é o meu momento, né? E o self está ali orientando. É esse primeiro contato também com a intuição.
né? A pessoa sai dessa crise existencial quando ela começa a seguir esses passos da intuição dentro de nós. É uma situação que não há mais tempo, né? Não há mais tempo. Eu caí naquele sofrimento e eu preciso dar um jeito de sair dali, não tem como fugir. Joseph Campbell tem um livro que fala que é A Jornada do Herói ou é O Herói de Mil Faces, não estou lembrando. Que quando chega esse chamado, né, essa entrada no inconsciente em busca de nós mesmos, não tem como voltar. Uma vez que você entrou, você tem que continuar seguindo, não tem como fugir. Você vê que Bela, ela estava aí, tem essa imagem, né, que no conto, depois se vocês podem assistir, ela sopra uma florzinha e as pétalas dessa florzinha vai conduzir ela ao encontro da fera, né, que era onde o pai estava. Então, isso são os fenômenos sincrônicos que acontecem no nosso dia a dia. E aí é onde que a gente começa a ouvir essa intuição dentro de nós, né, que são as pegadas, que vai nos conduzir esse encontro conosco, né? Jesus também falou, um dia nos veremos face a face, né? Então, todo o processo de individuação é buscar esse Cristo, esse self dentro de nós. E para eu chegar no self, sempre lembra disso, né? Primeiro eu tenho que passar pelo touro, né? Domar esse touro, olhar essa sombra, né? O touro simboliza esse lado escuro que existe em nós que eu não conheço, né? Que são as nossas próprias pegadas. E educar esse touro. A hora que educa, aí o self aparece, o tesouro aparece. Pode passar. O encontro de Bela com a sombra, né? Como naquela figurinha lá, quando o rapazinho encontra o touro, né? Que era a sombra dele mesmo. Então aqui, ó, o encontro de Bela com a sombra, que era a fera. Essa sombra masculina que era o ânimos, que era a fera, que era um todo. Você vê que quando a Bela encontra, o principal lá é a fera, que representa o ânimos. Mas ali, cada parte do castelo é um traço da Bela. Tem a Madame Samovar, tem o Lumière, tem o Orloff. Cada um daqueles ali representa um traço da personalidade dela, que são as pegadas, né? São as nossas sombras. A nossa sombra não é constituída só do masculino e do feminino, tem várias partes. E tem partes mais iluminadas, como Lumière, tem partes mais primitivas, como Orloff, né, como a Fera, a Madame Samovar. Tudo que estava no castelo representava esse castelo interno da Bela. Tem um outro livro que é da, acho que é Santa Teresa d'Ávila, que fala desse castelo interior. Então, mas quem guia o indivíduo, no caso a menina, a heroína, ao processo de individuação é o ânimos. Por isso que nesse conto o protagonista é a fera, mas todos os outros personagens também falam da sombra dela e traços da personalidade dela. Por isso que quando transforma a fera, transforma todo o castelo. Então vamos lá, esse encontro da Bela com a sombra, né, com a fera, é um período de grandes sofrimentos e descoberta. Então, quando a gente entra nesse processo de individuação, até integrar a sombra, gente, é sofrido. E eu costumo dizer assim, e nesse momento a gente não vive problemas, a gente vive provas, porque problema os outros podem resolver para nós, né? O meu marido pode resolver para mim, a minha mãe, o meu filho, mas quando é uma provação, exige de você as habilidades, né? Então, quando a gente entra nesse processo de individuação, a gente não vai ter mais problema, a gente vai ter provação. O que é a aprovação? A aprovação, a gente passa por ela para lapidar esse ser interno, né? Para nos transformar cada vez mais no ser melhor. Então, quando vieram as provações, eu costumo dizer assim, quando a gente tem provações muito pequenininhas, é porque o nosso self não está confiando muito no nosso potencial. Então, quanto maior a provação, quanto maior o sofrimento, maior é a nossa capacidade. Se a gente pegar Cristo mesmo, qual era a sombra de Cristo? Era Lúcifer, né?
Então, quanto maior tem a pessoa, quanto mais luz tem a pessoa, maior será a sua sombra, e vice-versa. Então, o véu da inocência e da pureza cai, né? Então, é nesse momento que eu começo a enxergar que tudo aquilo que eu via de defeito no outro, que eu apontava no outro, é culpa do outro, essa inocência vai começar a cair e eu vou ver que eu mesmo é que sou responsável por mim. Ah, a culpa é da minha irmã, a culpa é da mãe, a culpa é de Deus. Por isso que na Igreja Católica fala assim, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Eu, às vezes, minha mãe era muito católica, né? Ela me levava para missa, eu escutava aquilo, eu me contorcia no banco. Como assim, na minha culpa, por minha tão grande culpa? Eu não entendi aquilo. Eu fui entender aquilo, já estava assim, com bastante idade. Então, nesse momento que a gente fala por minha culpa, por minha tão grande culpa, é no momento que a gente está integrando a nossa sombra. Quer conhecer a sua sombra? Veja as críticas que eu faço para o meu próximo, para aquele que está ao meu lado, né? Ah, eu não gosto de fulano, ali tem sua sombra. Tá? Então, esse véu da inocência de achar que o culpado por todos os meus sofrimentos é o outro, eu começo a entender que eu sou responsável por aquilo que acontece de bom ou de mal em mim. Aí vem o desespero, vem o arrependimento, vem o choro, vem o conflito, vem toda essa guerra interna, né? O espanto, o medo, o sofrimento, culpa e fuga. E normalmente a gente tende a regredir para o antigo anonimato. O que é esse antigo anonimato? Para o útero, né? Então a gente busca a mãe, a gente busca o colo, a gente quer ser acolhida. Mas não adianta, começou o processo de individuação, não adianta eu tentar fugir ou esconder. A dor vai vir de novo. Então, eu tento esconder nesse antigo anonimato, né? Mas não adianta. Tanto é que Bela, ela volta novamente para a aldeia, só que agora que a aldeia não cabia mais ela. Aquilo ali já era pouco demais para ela. Por quê? Porque amar o belo em nós é fácil ver as nossas virtudes, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sei fazer. Mas difícil é amar o feio que sempre nós víamos nos outros, né? A culpa é do outro. E a fera, se você vê o conto lá no início, chega uma senhora no castelo e pede para ele abrigo, né? Ela toda numa noite de chuva, com fome, maltrapilha, e a fera, com a prepotência, a falta de amor dele, ele fecha a porta do castelo e não acolhe, que se a gente olhar nessa visão, seria esse feminino dele, né? Aí é muita coisa para a gente falar, porque num processo de individuação, na verdade, não são dois, são quatro. Tem que ser o masculino da Bela e o feminino da Fera, mais os dois. Mas, enfim, não vamos entrar tanto nisso que não vai dar tempo. Então, essa ânima dele, que foi a feiticeira, ele fechou a porta. Não, jamais, prepotente. Ele era muito prepotente, um príncipe, né, onde todo mundo o adorava, né, ele era cortejado. E aí ela jogou uma maldição nele. Então, você vai se transformar fera e você só vai voltar a ser príncipe no dia em que você amar e ser amado de verdade. Quando houver esse amor. Pode passar. E aí foi por isso que o príncipe virou fera lá atrás, né? Aí o que acontece, né? Como que é essa integração da sombra? Cada vez que eu vou me conhecendo e vou descobrindo os nossos pontos cegos, né? O meu calcanhar de Aquiles, esse touro dentro de mim, eu vou começando a me conhecer e eu vou começando a domar a mim mesma, o autocontrole. Ao invés de eu ficar apontando a culpa do outro, eu começo a olhar que, peraí, deixa eu ver, o que eu fiz para contribuir com isso também, né? Então, é um momento de intensa transformação, amadurecimento e ampliação da consciência. Aí é aquele momento que eu já não julgo mais tanto o outro. Antes de julgar, eu pergunto, qual a minha participação nisso, né? A transformação inicia quando começamos a aprender nosso lado negro, nosso lado instintivo, escuro, né? O touro que existe em nós.
e, consequentemente, reelaborá-lo, educá-lo, domá-lo, né? É o autocontrole. Se a gente pegar aqueles grandes sábios, por exemplo, pode estar caindo o mundo, que nada vai irritá-los, né? Eles não vão perder aquela temperança, aquela serenidade. Por exemplo, os sábios nessa situação de pandemia, jamais eles entram em desespero. Eles são tranquilos, são serenos. Por quê? Porque eles têm essa integração interna, né? E tem essa maturidade. Aí vem o aparecimento de um apaixonamento, de um amor inexplicável, né? Dentro de nós. Se vocês olharem esses grandes sábios, né? Eles têm um amor pela humanidade incondicional. A gente chega a dizer assim, é loucura isso daí. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Olha o amor com que ela trata a humanidade, né? São Francisco de Assis chegou a ficar nu pela humanidade, esse amor incondicional que aparece dentro da gente. Não é mais aquele amor passional, né? Que amor é esse que leva a Bela, uma mulher tão bonita, inteligente e tal, a cuidar de uma fera tão horrenda como ela, né? Esse amor que não tem condição, que não ama a aparência, que ama a alma, né? É um amor de alma para alma. Aparece no ser uma natureza mais evoluída, mais amorosa, mais delicada. Tem algumas filosofias, né, religiosas que falam que Deus é amor. E quem ama, ele normalmente, quem tem esse verdadeiro amor incondicional, ele não julga, ele simplesmente ama. Agora, o amor passional, a gente julga, a gente tem ciúmes, ele ama mais o outro do que a mim. Então, tem toda aquela parte instintiva ainda, que ainda não foi dominada. Nesse momento da integração da sombra, né, quando eu vou tomando conhecimento dessa parte instintiva dentro de mim, vou educando, morre o velho homem, né, esse homem animal, e nasce o homem dentro e fora, né, humano por dentro e humano por fora, né, que é esse momento em que o príncipe, né, quando a Bela beija o príncipe ali por amor, né, que é essa conúntio, o beijo ali simboliza essa união, esse casamento interno, e há essa transformação. Aí eu deixo o amor verdadeiro nasceu, né? Aí o príncipe tem essa transformação que ele volta a ser príncipe de novo. Pode passar. Aí vem o surgimento de uma nova consciência, né? Essa união interna e esse surgimento de uma nova consciência. Fortalece os dons do espírito, né, em nós, os dons do self em nós. Emerge o ser, né, e não mais o ter. A Bela e a Fera, essa união que agora não existe mais o masculino e o feminino, é essa totalidade. E para acontecer isso, lembra que eu falei que na entrada, no processo de individuação, ele é sofrido, mas existe, nesse momento desse casamento interno, existe uma batalha ainda maior. Nesse livro do Joseph Campbell, ele vai mostrar essa batalha final, né, que a gente chama assim, que é a luta final, né? Que normalmente é o momento em que o ego está morrendo, toda aquela parte primitiva em nós, ela tem que desaparecer. Eu uso o termo ego morrer, mas na verdade não é morrer, é transformar, né? Porque o ego é que tem que dar sustentação para todo esse processo que está acontecendo de uma forma dentro de nós, né? Na nossa psique, de uma forma interna. Então ele não morre, ele transforma. Então, é revolta, é guerra, é a batalha final, presente nos contos de fada. Pois o lado sombrio, ao ver que um ser vai se individuar, faz de tudo para impedir tal vitória, né? Então, quando Gaston via que a Bela e a Fera eles iriam ficar juntos, ele convidou toda a aldeia e promoveu ali uma guerra, né? É uma guerra do externo, que toda a aldeia, Gaston representa traços do ego, contra esse outro lado interno, que é todo o castelo, né? Então, eles se viram, né, e tem essa guerra interna. Nesse momento, o ser aprende a se relacionar com o self.
ouvir a voz de Deus, né? Essa intuição. Toda a psicologia de Jung, todo o processo de individuação e a terapia é para desenvolver no ser humano essa função intuitiva. A intuição é a voz do self, né? Quando a gente começa a ouvir a nós mesmos, que é essa estrutura, né, o self, nós temos essa união do ego e do self. Então, o outro lá fora pode falar o que quiser, mas eu vou confiar nessa minha intuição, nessa voz interna. Eu confio mais em mim. Nesse momento, o ser aprende a se relacionar com o self, ouvir a voz de Deus, né, em nós, né? E esse momento simboliza também o Calvário, como Cristo passou por aquele processo do Calvário de Cristo mesmo, né? O carregar a cruz, a morte, a ressurreição, o renascimento. Se nós olharmos para nós somos uma cruz, né? O corpo humano é uma cruz. E nesse momento desse casamento interno, dessa união interna, o self é crucificado em nós, né? Essa união é o Cristo pregado na nossa cruz, que o nosso corpo é uma cruz, né? Então ele vem e prega, então é essa união interna. Por isso que Cristo foi pregado na cruz. O Cristo ali simboliza esse self que é pregado no nosso ego, né? Em nós. Então, aí já pode dizer como São Paulo falava, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Isso é o processo de individuação, né? Então, é um momento de muito sofrimento, a crise da meia-idade, mas nesse momento o self está constantemente presente. Na verdade, o self sempre está presente, desde que o ego nasce, o self está sempre presente. Mas nesse momento crucial, dessa batalha final, nesse momento mesmo desse casamento interno, a gente vai estar tão próximo do self que o processo de sincronicidade é muito, assim, é muito visível. O tempo todo a gente está vendo essa intuição, a nossa intuição vai ficar muito aguçada, processos sincrônicos acontecendo o tempo todo, né? Então, parece que a gente vai estar mais próximo mesmo do Cristo, do Self. Pode passar. E aí, depois dessa batalha final, acontece essa união, né? A união dos opostos, que simboliza a boda de Canaã. Se a gente pegar também, Jung sempre buscava, né, na mitologia cristã, na mitologia bíblica, explicações para a sua teoria. E o Evangelho de São João, quando fala ali que Cristo transforma água em vinho, o pote ali, as taças, o vaso, é o vaso alquímico. O que é o vaso alquímico? Somos nós, o nosso corpo é um vaso, né? E dentro de nós que tem que haver essa transformação, que eu vou passar de água para vinho, né? O vinho simboliza Cristo, né? Esse processo mais desenvolvido em nós. Então, é essa morte, é a crucificação, é o nascimento da criança divina, é a ressurreição, é a plenitude, é a graça, tem vários nomes que a gente dá, né? O bem triunfa sobre o mal e a ordem volta a reinar na vida do indivíduo. Então, naquele momento em que há a união da bela e da fera, que há o beijo, tudo se transforma. Não só o ânimos, mas todo o castelo, né? Todas as outras personalidades, o Orloff, o Lumière, a Madame Samovar, tudo volta a ser humano, né? Então, ali é essa transformação total, né, do ser, né? E aí, olha, o bem triunfa sobre o mal e a ordem volta a reinar na vida do indivíduo. É naquele momento que a depressão, a crise de ansiedade, o síndrome do pânico e outras coisas mais passam. E quando a pessoa está nessas patologias, né, nesse sofrimento imenso, a gente pensa assim, não tem mais cura, não tem mais vida, tem um paredão, eu não consigo mais. E depois de um tempo, né, dessa lapidação, desse processo de provação, onde eu vou me tornando uma pessoa melhor, isso passa e eu chego do outro lado, assim, triunfante. Por isso que é esse baile, né? Essa festa, porque cada vez que eu vou passando por essas provações e por essas experiências,
e saio do outro lado, eu saio de uma forma melhor. Aí tem essa imagem de Cristo conversando com a samaritana, ele fala para ela: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede eternamente. Então, depois desse casamento interno, a gente jamais tem sede novamente, porque ali eu já me tornei humano dentro e fora. Aí eu já sou um sábio, né? Aí se a gente olha essas pessoas que conseguiram essa união interna, eles não sofrem mais. Eles não entram mais em desespero. Pode ser a maior dor, a maior dificuldade, que eles vão estar sempre sereno, porque eles têm aquela convicção dentro deles, né? Esse processo de transformação faz eles terem uma certeza que nada mais o atinge, tanto faz o que está acontecendo lá fora, o importante é o que eu sinto. E muitos mártires, né, eles entregaram até a própria vida sem medo. Sócrates também, lá naquela passagem, que ele iria ser executado, né, e chegou um discípulo dele e levou um barco, né, vamos fugir, não se entregue desse jeito. Ele já não tem mais medo da morte, não teme a morte. Então, agora com essa Covid, nesse momento em que a gente está passando, eu vejo com consultório e atendendo, né, pessoas, tem gente que está em pânico, com medo da morte, de desespero. A pessoa que já encontrou, né, esse ser dentro dele, ele já não teme mais a morte. Como dizia São Paulo, morrer é lucro. Então, essa busca interna, todos nós temos que fazer. Esse é o objetivo de nós termos nascido, de estarmos aqui, é lapidar esse ser interno a ponto de eu ter esse casamento interno e completar, e voltar a ser a totalidade, né? O Ouroboros de Jung, que é a serpente engolindo o próprio rabo, é nesse sentido, como o touro lá, o rapaz começa a pegar o touro, dominar pelas patas, pelo rabo. E é essa união, né? Eu já não critico mais o outro, tudo está dentro de mim. Começa em mim, termina em mim. Pode passar, Marlene. E acabou. Então, esse é o processo de individuação, né? Essa união interna, é esse lapidar, é essa integração da sombra, é eu trabalhar todos esses instintos dentro de mim para me tornar um ser melhor. Tá bom? Esse era o recado. E o conto representa muito isso. Eu sou apaixonada por esse conto. Esse é meu conto preferido. Então é isso, Marlene. Alguma pergunta? Oi, gente. Vamos olhar aqui no chat, ver se alguém perguntou alguma coisa. Então, está respondido, né? Aquela questão de como a gente trabalha os contos, não é? Não é simplesmente, por exemplo, algumas animações igual essa da Bela e a Fera foram desenvolvidas pela Disney. E não é aquele conto simplório que a princesa, ou a não princesa, no caso da Bela, né, encontra o príncipe. Não é nessa vertente que a gente fala sobre os contos de fadas, né? Sim. O pessoal está falando parabéns, que maravilha, é muito bom. Se alguém tiver uma pergunta, a hora é agora, gente. Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, Aline. Quem está falando aqui é a Aline. Opa, desculpa, cliquei errado. Obrigada, professora Gelta, foi maravilhoso a explicação. Eu gosto muito do tema e eu tenho uma pergunta que já é anterior à tua exposição. Sempre quis a oportunidade de fazer essa pergunta e nunca tinha tido. Eu entendo que o conto fala sobre si, então o feminino e o masculino do conto são internos, é dentro de nós, mas eu enxergo, a minha pergunta vem no sentido de, não é, o conto, ele existe num contexto de sociedade,
Os contos, eles inclusive se repetem, têm mesmas histórias em países diferentes, com versões diferentes, mas eles se repetem, então eles dão rumo à humanidade. E aí, nesses contos, não existe um efeito colateral, que eu posso chamar de efeito colateral, no sentido de as crianças, para entenderem a significância do conto, elas assistem uma, duas, põe de novo, repete. Eu tenho uma pequena aqui, fica naquele repete, repete, repete. E não vem esse efeito colateral também, de tanto ouvir e de assistir, enfim, dessa expectativa de casamento, dessa expectativa desse príncipe encantado que vem salvar, dessa expectativa desse lugar de ser salva, e tanto para as meninas quanto para os meninos, de que serão salvadores, de que serão os proporcionadores de oportunidades. Na parte visual, eu enxergo até mais do que só esses conceitos, mas toda essa branquitude, todo esse olho azul que tem na maioria das princesas, e na Elsa do Frozen agora, inclusive, muito grande. Era isso que eu queria que a senhora falasse, se não tem um efeito colateral na sociedade como um todo também que pode vir disso daí. E obrigada desde Excelente já. pergunta, Aline. É a Aline, né? Isso. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigado pela pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. Os contos, na verdade, eles não foram feitos para crianças. Esses contos, ele tem uma profundidade muito grande, só entende isso aí, e eles deveriam ser passados para adultos. Os contos nasceram, o que acontecia? Antigamente, nós não tínhamos essas filosofias espirituais, a humanidade bem primitiva. Então, eles se reuniam, sentavam em rodas de conversa, e eles iam educar os adultos, inclusive quem podia participar eram adultos, crianças não iam, através desses contos. Então, os contos, eles simbolizavam até uns ritos religiosos, né? Então, quando você pergunta, será que isso não vai fazer as crianças e essa situação de ser heróis? Por quê? Sim, tem esse perigo, mas esses contos, eles são feitos para a humanidade, para o adulto, em processo, e nem todos os adultos conseguem entender o conteúdo desses contos. Até a psicologia junguiana, ela é uma psicologia profunda, né? Ela é quase considerada como uma parapsicologia. E até para você entender Jung, você precisa estudar muito. Não é todo adulto que consegue entender, né? Aí você fala dessa branquitude, desse olho azul. Aí, se a gente pegar os mitos de maneira geral, e o mito cristão, até Hermes Trismegisto, tem essa busca da pedra filosofal, né? O que é a pedra filosofal? É essa perfeição que existe em nós. É o Cristo em nós, né? Então, na mitologia bíblica, ele fala que um dia nós iremos ter essas vestes brancas, né? Essa luz, essa iluminação. Então, essa branquitude mostra essa pureza, né, de alma. Não é essa coisa do racismo, né, da cor da pele e tal, não, isso aí é algo muito profundo, isso é alma. Por isso que os contos, eles pertencem ao inconsciente coletivo, ao mundo das ideias de Platão, né? Conhece a história de Platão, o mito da caverna? O mundo das ideias é o mundo perfeito. Platão dizia que nós vivemos no mundo das sombras. E o que é a sombra? É aquela situação que não tem luz, é o escuro. Então, quando a gente passa nesse processo de integração interna, a gente vai se iluminando, as coisas vão clareando, como o mito de Platão, né? O mito da caverna de Platão, o mundo das ideias de Platão. Então, olhar o conto de fada, né, dessa forma simplória, isso aí é algo assim que chega a dói em quem entende realmente o que significa um conto, né?
Então, os contos, eles foram feitos para educar o ser humano adulto. Eles foram feitos para os adultos. Aí pegaram eles e fizeram essa versão infantil. As crianças vão divertir, vão gostar e tal, mas eles não vão ter esse entendimento tão profundo que ele representa. Eles eram utilizados para fazer ritos religiosos, né? Muito, muito, muito antigamente. Por isso que você falou, um conto, a estrutura do conto, o esqueleto do conto, ele é o mesmo em vários pontos do planeta Terra, né? A história é a mesma, né? Só muda um pouquinho a forma de representar, justamente porque é uma verdade arquetípica, né? É um arquétipo, o conto é um arquétipo. É uma verdade que acontece na humanidade. Ele vem do inconsciente, do mundo perfeito, né? Então, o mesmo conto que acontece lá no Japão, às vezes pode ter aqui do lado de cá, mas a simbologia é a mesma. É essa união interna, esse conhecimento profundo da alma. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Muito obrigada, tá ótimo. Eu não estou no Brasil, por isso que está tudo escuro aqui, porque aqui já são quase 2 horas da manhã, mas muito obrigada, viu? Tudo bem. Entendeu? Por isso que essa análise dos contos dessa forma, às vezes, é uma forma até agressiva para toda a beleza, para toda a profundidade que tem um conto. Muito bem. Tem outra pergunta aqui do Marcos. Eu posso explorar os filmes para entender o que o analisando sente, ou precisa ser só conto? Então, tem muitos filmes que eles vão tratar, sim, da personalidade, mas aí eles vão relatar conteúdos mais do inconsciente pessoal. Porque conteúdos de um processo de individuação já são conteúdos arquetípicos, que só os contos e os mitos representam, né? Respondem. Um filme, ele está muito relacionado com os conflitos, com as neuroses, com essa situação do inconsciente pessoal, do aqui e agora. Os contos e os mitos, eles têm esse poder de responder questões bastante profundas, né? Questões arquetípicas. E aí, essas questões arquetípicas também a gente fala muito nos mitos. Os mitos também contam muito dessa questão arquetípica. A Abigail fez outra pergunta aqui. Mas os contos, eles são montados e criados com esta intencionalidade na criação? Sim, como eu disse, os contos, os mitos nasceram, os contos nasceram de fragmentos dos mitos, né? Por exemplo, o Conto e a Bela Fera nasceu do mito Amor e Psique. A jornada de Ulisses, ali também mostra um pouco desse conto, né? O mito de Ulisses, qual é a diferença do mito? O mito, ele vai ter início, meio e fim. O conto, às vezes, vai pegar só uma parte, né? Mas esses contos, os antigos, né, muito antigos, quando ainda não tinha nem escrita, eles passavam de geração em geração justamente para trabalhar essa personalidade do ego, né, trabalhar o indivíduo como um todo, essa reflexão, esse amadurecimento, essa tomada de consciência. Hoje a gente se perdeu muito, porque hoje nós não simboliza mais, a gente não conta história mais, a gente não tem essas rodas de conversa, mas se a gente pegar uma história, a gente educa muito a partir da história. E esse era o objetivo dos mitos e dos contos. E eu acho que vem a segunda pergunta aqui da Abigail. Ela pergunta se deveriam ser passados para as crianças quais os malefícios na formação da personalidade infantil. Muitos criticam a misoginia, por exemplo, os papéis femininos e masculinos. Então, é aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Eles foram criados para educar o adulto, né? Nessa visão profunda. Como eu disse, nem todos os adultos estão prontos para entender um conto, né?
E essa Sim, pode trazer alguns conflitos, sim, mas a criança também tem um outro lado. A criança ela está mais próxima do self do que o adulto. Então, a criança ela tem mais facilidade de entrar nesse mundo do inconsciente, né? O difícil é quando o adulto reforça aquilo de uma forma que tira a fantasia, né, da criança. Quando a criança ainda está na fantasia, não traz, mas quando o adulto reforça aquilo como uma verdade e tira da fantasia e passa a ser uma lei, um dogma, aí sim pode trazer malefício, sim. rapidinho aqui para a gente terminar. Qual livro você sugere sobre os mitos para quem está iniciando a psicanálise junguiana? Sobre os mitos ou sobre os contos? Ela falou mitos, mas pode ser os dois. Então, o mito, um livro bom para começar a ler é sobre é da Von France. Eu gosto muito, a Von France, né, Marie-Louise Von France, ela tem uma coleção de livros que vai fazer esse estudo dos contos. E ela tem um mito, um livro específico que fala, eu esqueci o nome, gente, mas eu acho que é o mito da origem. É só colocar, né, na internet, Von France e mito que ela vai trazer. É o primeiro livro que você precisa ler para você entender um pouquinho sobre essa mitologia. E todos os livros dela sobre contos de fada, o Mal. Tem um livro dela sobre os contos de fada, que é o Mal, o Lado Sombrio. Não, deixa eu ver. Agora eu confundo. O Mal nos Contos de Fadas, tá? O Mal nos Contos de Fadas, de Maria Louise Von France, todo mundo tem que ler esse livro. Ele nos ensina muito. E tem o processo de individuação nos Contos de Fadas, que é dela também. Acho que são 4 livros específicos dela. Ela é maravilhosa, para mim, indiscutível. Outra que temos 8. O mito da criação. O mito da criação. Quem quer começar a estudar os mitos, comece por esse livro da Von France, O Mito da Criação. Percebemos uma adequação nos contos de fadas na atualidade. A Princesa e o Sapo é um exemplo. É uma guerreira negra que vai à luta em busca de seus sonhos. A nova Rapunzel é a do filme Enrolados, uma personagem superativa e cheia de iniciativa. E aí eu acrescentaria a Moana. Para mim, aquele filme da Moana é fantástico. A jornada que ela faz de autoconhecimento, saber quem eu sou, é fantástico, assim, mas só entende quem está no processo. A criança vai se divertir, vai achar lindo, mas quem vê os olhos dessa análise junguiana, faça um teste. É maravilhoso. Vou continuar aqui, eu acho que ela fez só uma fala afirmativa. Excelente, Gelta, a análise junguiana é bem interessante mesmo. Como faço o curso de Freud, há outros recortes de análise com base freudiana que talvez fossem interessantes para uma outra live com recorte freudiano. Sim, também temos várias vertentes. Por isso que eu iniciei com essa pergunta, né? Qual é a abordagem, qual é o prisma que a gente olha os contos de fada? Aqui, para a gente, da base junguiana, né? Da análise junguiana. E aí, o pessoal agradecendo. Muito obrigada, Gelta, por esse momento. Tenho certeza que foi riquíssimo. Eu já assisti essa aula aqui umas 4 ou 5 vezes e é sempre legal assistir de novo, porque vai clareando, né? A mente vai expandindo e a gente consegue pescar mais coisas. Quer deixar sua última fala, o seu curso também, o curso completo? Pode deixar o serviço. Então, essa live foi para a gente divulgar, né, o curso Contos de Fadas, onde eu vou aprofundar muito mais dentro dessas estruturas, falar bastante, que está aí, né, em parceria com o Instituto Âmago. Ele é online. Tem outros cursos aí também, interpretação de sonhos, o curso de alquimia, e é tudo dentro dessa análise de Jung. É bem diferente a análise de Jung, tanto nos sonhos quanto nos contos de fadas, da análise de freudiana, né?
Então, eu deixo esse convite, experimentam, vamos se divertir nessas aventuras dos contos de fadas aí nesse curso. Ele é muito, muito bom. Isso, a gente vai mandar para o WhatsApp toda a informação de como fazer, como adquirir o curso, que vocês vejam lá. Muito obrigada a todos por estarem aqui até agora, né, participando, e boa noite. Obrigada, Gelta. Obrigada, Camila. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sim, você tem que pegar a nova Constituição de